Gente, primeiramente, graça e paz a todos. Prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez para mais um dia especial. E eu tenho certeza que essa noite a gente vai crescer muito aí no conhecimento que Deus tem preparado para nós. Então é muito bom ter você conectado. Aqueles que já forem entrando também já sejam saudados por nós, com um bem-vindo aí. Que a paz do Senhor possa estar conosco. Como a Maísa disse, hoje a gente vai falar sobre a aula 3, que tem por tema liderança na rede de células. E eu sei que esse é um tema que gera bastante dúvida, né? A galera sempre pergunta bastante nesse tema e nessa aula também. Então a gente vai conseguir construir aqui um pouco do que é a estrutura pelo lado de dentro. Como que se organizam ali os líderes, os coordenadores, os supervisores, os pastores de rede. O objetivo da nossa conversa hoje aqui é realmente oferecer para você ferramentas para que você consiga desenvolver aí dentro da sua igreja local, do seu contexto de igreja local. Como já foi apresentado, eu sou o Thiago Davi e tenho a alegria de estar com vocês aí nessa noite. Vocês estão bem aí? Estão felizes? Balança a cabeça assim para mim ver que vocês estão aí. Isso aí, dá um joia, muito bem. Então, gente, a estrutura da rede de células, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se quiser ir anotando, pode ir anotando. Lembrar que o nosso chat está aberto, tem o Flávio aí que está nos ajudando no objetivo de responder o chat também que vocês forem colocando as perguntas. Então, como é que funciona? A gente tem a nossa rede organizada da seguinte maneira, tá? Nós temos os visitantes, os membros, os líderes de célula, os líderes aprendizes, o coordenador, os supervisores, os mentores que são os pastores de rede. Então, assim a gente organiza a nossa rede de células na igreja da cidade. E eu vou passar um pouquinho para vocês do papel de cada uma dessas funções, para a gente conseguir entender melhor um pouquinho de como cada uma delas é organizada, tá? Então a gente começa aí já pelos papéis dos pastores de rede. Pastores de rede têm uma função muito importante também e começa a organizar dessa seguinte maneira. Os pastores de rede têm a função de organizar na dinâmica ministerial das faixas etárias, com suas celebrações e ministérios internos. Vou dar um exemplo. Pastores da nossa igreja. E pastor Felipe Araújo é o pastor que organiza todo o trabalho dos juniores, é o líder, o pastor também dos juniores. Então, ele se torna pastor de rede dentro desse objetivo. E assim também acontece com os jovens, por exemplo, o Bold, né, que é o Eleve, pastor Marcos Madaleno, ele é o pastor da rede. Então, todo tipo de supervisão, coordenação está ligado junto ao pastor daquela rede. No caso, os juniores, no caso do Extreme, os adolescentes, o Eleve no modo geral, né, que é o UP, o A3, o Bold e o Extreme. Então, cada um dos pastores dali das redes vão ter um papel fundamental também no desenvolvimento das células daquela rede. Ele tem por objetivo discipular os supervisores de cada faixa etária. Ou seja, é ele que vai estar acompanhando os supervisores no desafio ali do dia a dia do ofício ministerial que cada supervisor possui. Ele tem a missão também de realizar atendimentos pastorais. Então, é um dos ofícios do pastor de rede assistir aquela estrutura que ele está organizando e ajudando a construir e a se manter, também no ofício pastoral, dando atendimentos pastorais, acompanhando em gabinetes, visitas pastorais para os supervisores naquilo que eles têm dificuldade ou que precisam de ajuda, tá? Realizar entrevistas com os futuros coordenadores. Ou seja, então, toda vez que as células multiplicam, vai ser necessário uma nova coordenação ser levantada, os pastores de rede têm essa missão também de fazer a entrevista com esses futuros coordenadores. Então, esse é um pouquinho do ofício do pastor de rede. Ele atua na dinâmica das faixas etárias, ele discipula os supervisores, realiza os atendimentos pastorais e faz as entrevistas com os futuros coordenadores. A gente vai falar dos coordenadores um pouquinho lá na frente, tá? Papéis dos mentores. Bom, os mentores têm os papéis ali muito ligados ao quesito pastoral, mas, em específico, eles vão servir ali em mentorear supervisores, coordenadores e líderes. Eles são vocacionados, altamente comprometidos com a visão e cultura da igreja. Ou seja, então o pastor de rede pode ter ao seu auxílio também mentores de sua confiança, pessoas que são vocacionadas, que entendem da visão e da cultura da igreja e podem assistir dentro do mentoreio às supervisões e coordenações das lideranças. Então esse é um dos papéis dos mentores dentro da nossa rede.
O próximo é o papel dos supervisores. Tá? A gente vai ver como é que eles ganham evidência aí no seu trabalho. Os supervisores, eles são responsáveis diretos por um núcleo de células das faixas etárias que atuam. Então, a gente já falou sobre os pastores de rede, sobre os mentores que atuam junto dentro desse trabalho. Agora, os supervisores. E eu quero que você entenda um pouquinho da dinâmica de cada um deles. Por isso a gente está indo com muita calma aqui. Você pode, se tiver dúvida, ir colocando aí no chat. Os pastores e pastor Arthur, estou vendo que está aí também, o Flávio, podem ajudar vocês nas respostas. Então, eles são responsáveis direto por um núcleo de células da faixa etária em que atuam. Eles trabalham também em discipular e desenvolver seus coordenadores. Ou seja, então, o supervisor é alguém que possui, debaixo da sua autoridade de liderança, coordenadores que trabalham de frente com os líderes de célula. Então, os líderes de célula respondem para os coordenadores, que por sua vez respondem aos supervisores. E cabe ao supervisor discipular e desenvolver seus coordenadores, dando a eles atendimento, tirando dúvida, auxílio no que eles têm dificuldade no dia a dia. Então, toda a dificuldade que os coordenadores enfrentam, eles têm os supervisores como alguém que está discipulando, ajudando, desenvolvendo com eles ações para resolver problemas, muitas das vezes, que acontecem dentro da sua coordenação. Então, o supervisor é um contato direto para todo coordenador. Então, todo coordenador tem um supervisor que ele responde, que ele pede ajuda, que ele é discipulado por ele, que o ajuda a desenvolver. E mais, os supervisores realizam entrevistas com os candidatos a líderes. Então, toda vez que a gente tem multiplicações de nossas células, cabe também aos supervisores prestar atenção, fazer as entrevistas com os candidatos a futuras lideranças que se desenvolvem aí dentro da nossa estrutura da rede de células. Bom, embaixo dos supervisores, ou caminhando junto com os supervisores, a gente tem o papel aí dos coordenadores, tá? Os coordenadores têm missões específicas também, e muito importantes como todas as que a gente já viu aqui. Mas estritamente os coordenadores, eles estão responsáveis aí por, primeiro, acompanhar de forma intencional as células. Então, são os coordenadores que vão acompanhar o dia a dia da célula. Isso aqui é muito importante a gente se ater a esse detalhe, por quê? Porque o líder de célula não pode ser alguém que caminha sozinho, alguém que está desassistido nas suas necessidades, alguém que está se sentindo desamparado também, que trabalha dentro do seu ofício algo solitário. Não, ele tem sim, ele tem um coordenador que está ali no dia a dia acompanhando os desafios, entendendo quais são as demandas necessárias, entendendo quais são os desafios que aquele líder enfrenta. Então, cabe ao coordenador ser essa pessoa que caminha do lado do líder, ajudando o líder, motivando o líder, trazendo o líder palavras de motivação, mostrando a ele a importância da sua célula, de cada uma das células, como as células são importantes para uma pessoa sequer que vá lá, que visite, que reconheça Jesus como Senhor e Salvador, receba a palavra, tenha sua vida transformada. Então, o coordenador vai ajudar o líder dentro desses desafios que ele enfrenta. E mais, vamos ver, ele também tem a responsabilidade de desenvolver as células saudáveis e multiplicadoras. Desenvolver as células, ou seja, a gente viu com o pastor Arthur aqui na aula de ontem que a célula é sim um lugar onde nós somos cuidados, somos amados, mas também é um lugar onde o nosso chamado é colocado à tona, ou seja, nós somos despertados por Deus a esse chamado de levar o evangelho. Marcos capítulo 16, a proclamação de Jesus, o quanto a gente ir fazer discípulos. Mateus, mesmo texto de capítulo 28, fala a mesma questão, ou seja, a ênfase da gente não ser só aqueles que recebem o evangelho e são transformados por ele, mas ser também canal de transformação para outras pessoas. Como Jesus disse para aquela mulher do poço, olha, se você beber da água que eu te dou, não só você nunca mais tem sede, mas você se torna, flui rios de você, ou seja, aquilo que te alimentou agora vai poder alimentar outras pessoas também. Isso é algo fantástico para a gente entender. O chamado de Jesus para nós não é só saciar a nossa sede de eternidade, de uma vida eterna, de uma vida transformada, mas fazer de nós como rios, ou fazer fluir de nós rios de águas vivas, a fim de que as pessoas que estão à nossa volta sejam alcançadas também por essas mesmas águas que fluem sobre a nossa vida. Então,
olha o objetivo e como isso se torna claro quando a gente começa a entender aqui um pouco das demandas. Volta um pouquinho o slide, ainda falando sobre os coordenadores. Um dos objetivos também é realizar visitas às células, apoiando os líderes e discipular os líderes de células, realizando reuniões mensais com os seus líderes. Eu acho que a coisa mais difícil para todo líder de célula é quando ele se sente sozinho dentro da missão. Quando ele sente que ele tem pessoas para cuidar, e às vezes até está indo muito bem, ele está conseguindo trazer pessoas, as pessoas estão sendo transformadas, mas esse líder não tem quem se abrir, quem caminhar junto. Então, dentro da realidade da nossa igreja, a nossa luta é para que ele nunca se sinta assim. Por isso que os supervisores ajudam os coordenadores e os coordenadores ajudam os líderes de células a nunca se sentirem sozinhos, desamparados. E uma das maneiras de acontecer isso é através das nossas reuniões mensais, por exemplo, onde os coordenadores procuram os líderes e vão evidenciar esse cuidado de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais natural, entendendo as necessidades de cada célula específica. Você vai perceber que cada célula tem uma necessidade, cada célula tem um público-alvo, cada célula tem um nível de dificuldade com aquelas pessoas, coisas muito próprias mesmo de cada célula. E o coordenador tem que estar ciente de cada uma dessas necessidades. Porque se ele quer buscar ajudar o líder, ele precisa entender quais são as necessidades, as demandas que aquele líder enfrenta. Então, o coordenador é alguém para caminhar junto, alguém para caminhar próximo daquela liderança, alguém para ajudar, para motivar e para sempre estar próximo. Vamos lá, o papel dos líderes agora. Se você está aí, balança a cabeça aí, dá um joinha só para mim ver que vocês estão aí. Vamos lá, papel do líder. Bom, os líderes têm papéis de representar nossos pastores nas células. Então, isso é fantástico. Quando você começa a trabalhar essa cultura dentro da sua igreja, da sua célula, você tem pessoas que são cuidadas de uma maneira muito mais próximas, calorosas, porque cada líder se torna como um representante ali dos próprios pastores líderes dentro das células. Célula é um lugar onde as pessoas têm que chegar e se sentir parte da família espiritual. Não é só um lugar que ali onde ela tem uma palavra, uma ministração, ela se torna uma igreja fora da igreja, não. Os pastores líderes estão representados pelos líderes de célula dentro de cada uma das células. Você percebe a cultura da igreja, a cultura do que a gente recebe dos nossos pastores líderes na figura de cada líder de célula. Isso precisa ficar claro, porque se o líder não corresponde aos seus pastores líderes, se você não tem essa imagem muito bem estabelecida e clara, você pode causar problemas dentro disso, divisões, uma série de outras coisas. Então, o líder tem o papel de representar os pastores líderes nas células. Os pastores líderes dentro do nosso contexto são os pastores que são linha de frente da nossa igreja. Pastor Calito Paz, pastora Leila, pastor Marcos Madaleno, pastora Mariana, pastor Fabiano, são os nossos pastores líderes, aqueles que representam a igreja de frente, que trabalham com todo tipo de liderança abaixo deles. Então, eles são representados por quem dentro das células? Pelos líderes de células. Os líderes de células falam a mesma linguagem, precisam trabalhar em concordância com os pastores líderes, representando ali dentro daquela célula. Mas tem o papel de promover os encontros das células. Então, por mais que o coordenador ajude, esteja próximo, entenda as dificuldades daquela célula, quem vai promover os encontros e trabalhar no dia a dia com aquela célula é o líder de célula, não é o coordenador. Não tem como o coordenador trabalhar os encontros de células e promover os encontros de células dentro de cada uma das células que ele faz a coordenação. Ele precisa contar com esse líder de célula, entendendo que esse líder de célula é alguém que está promovendo os encontros, que está representando os pastores líderes da nossa igreja, mas ajudar todos a desenvolver na fé cristã. Ou seja, o evangelho de Jesus, que provocou transformação e mudança na nossa vida, é perpetuado através do líder para a vida dos seus liderados. A gente vai conduzir as pessoas por uma palavra que primeiro transformou o nosso coração. Então, não tem como eu ajudar as pessoas a desenvolverem na fé se eu não estou buscando desenvolver a minha própria vida na fé que nós cremos, na fé em Cristo Jesus, na fé no Evangelho. Por isso que o líder precisa sempre estar muito bem afiado, bem conectado com a palavra, buscando uma vida cada vez mais desenvolvida dentro da fé, do Evangelho que nós cremos.
encorajar todos a percorrerem o circuito vida. Ou seja, a nossa igreja tem por cultura uma série de cuidados que a pessoa recebe ao chegar dentro da nossa igreja local. Uma delas é o circuito vida, que envolve uma série de atividades que a pessoa precisa desenvolver, até para se tornar membro da igreja, para ter o melhor atendimento. Então, esse circuito de vida envolve retiros, envolve cursos que são dados ali como cursos que compõem o nível de integração à nossa igreja, que nada mais são do que os primeiros passos da pessoa, seja na fé, ou seja, caminhando dentro da nossa igreja família. Então, essa pessoa que vem para a nossa célula, recebe o nosso cuidado, ela tem do líder essa motivação. Olha, você já participou do Circuito Vida? Você já se inscreveu para os nossos retiros? Você já participou dos nossos cursos, por exemplo, Cultura da Igreja, entre outros cursos que vão te ajudar nesses primeiros passos aí com a igreja, nesses primeiros passos com a nossa fé? Ou seja, então, esse é o papel do líder, ser alguém que vai fazer os seus liderados crescerem, desenvolverem, através dos nossos cursos, das ferramentas que a igreja hoje disponibiliza para o crescimento de cada uma dessas lideranças. Então, a gente começa a perceber aí a importância de cada um desses líderes dentro dos seus contextos. E aí também é papel do líder ele discipular os líderes aprendizes. Como a célula é um lugar de crescimento, mas também de envio, é um lugar de cuidado, mas também de desenvolver o nosso chamado, a gente como líder de célula entende que nós precisamos também levantar pessoas para conseguir levar adiante essa missão de liderar pessoas, de cuidar de pessoas, que vão ter em nós o exemplo daquele que é o discipulador para a minha vida, que sou candidato a um futuro líder, por exemplo, no seu caso da sua igreja local. Então, o líder vai começar uma visão panorâmica, a entender dentro dos seus liderados quem são as pessoas de potencial que conseguem desenvolver essa missão para uma futura multiplicação de célula, um desafio aí que, como a gente passou agora, a gente teve a Semana do Amigo, que nós tivemos inúmeras visitas de pessoas que vieram para entender nossa cultura, que vieram para receber as palavras, e aí as células começam a crescer, crescer, crescer. E a gente precisa já, como líder de célula, já tá visualizando isso. Quem são os futuros líderes de célula, os que podem se tornar líderes de célula e que hoje podem ser meus líderes aprendizes? Aqueles que vão receber minhas ferramentas, minhas orientações, aquele que eu vou discipular, cuidar para que no futuro ele venha a ser um líder. Então, essa aí é o papel do líder. Vamos lá para o líder aprendiz, já que eu citei ele aqui. O que faz o líder aprendiz? Qual é o papel do líder aprendiz dentro da nossa igreja, família, dentro da nossa cultura? Bom, o líder aprendiz é aquele que vai conduzir os encontros de células quando designado pelo líder. Então, se eu sou líder e estou treinando, estou discipulando o líder em aprendiz, eu vou começar dele algumas oportunidades, desenvolver momentos específicos, seja numa oração, na leitura do devocional, seja ministrando uma das lições, seja fazendo uma oração final. Então, eu vou dar a ele a chance de conduzir algum dos momentos e já estou observando, já estou discipulando, já estou orientando, já estou dando a ele ferramentas para ele desenvolver esse propósito. Então, líder aprendiz é alguém que já foi observado, já foi visto, tem potencial, quer crescer, quer desenvolver e vai ser treinado pelo líder aí, então, conduzindo alguns momentos que são designados pelos líderes. Líderes aprendizes são todos os que demonstram interesse e desejo de se tornar líderes de célula. Então, na sua célula, você vai ter que começar a observar quem futuramente pode ser um líder, aquele que tem um desejo, a pessoa que tem um desejo gigantesco. E você vai começar a treinar essa pessoa, você começar a desenvolver essa pessoa, dar a essa pessoa ferramentas para que desenvolva o seu chamado. Até aqui tudo bem, gente? Estamos aí no mesmo tempo aí. Bom, quem são os participantes das células? Vou falar um pouquinho sobre eles, tá? São todos aqueles que assumiram o compromisso de frequentar regularmente os nossos encontros. Então, participantes das células são aqueles que você vai convidar, vai trazer para perto, vai lançar o link aí no grupo do WhatsApp. Agora as células estão funcionando online, né? Pelo menos aqui na nossa Igreja Família isso tem acontecido. De fato, a gente está trabalhando efetivamente online.
Então, no online, a gente teve a Semana do Amigo, onde nós disparamos os links para todos os nossos amigos, recebemos. E os participantes da célula têm esse perfil de serem pessoas que assumiram o compromisso de frequentar regularmente os nossos encontros. Ele não é mais um visitante da célula, ele é um participante. Alguém que, se ele não for, vai ser sentido a sua falta. A gente vai, de fato, ligar, mandar uma mensagem, dizer para ele, fulano, eu não te vi no último encontro, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Por quê? Ele já é alguém que está frequentando regularmente as nossas células, os nossos encontros. E você consegue sentir a ausência dessa pessoa quando essa pessoa não está participando. E aí você vai procurar mandar uma mensagem, caminhar mais próximo, estar mais junto. Participantes da célula são o que desejamos que todos os participantes se transformem em extraordinários discípulos de Jesus e façam parte da família da fé. Então, a gente tem pessoas que estão ali já regularmente frequentando as nossas células. E qual é o nosso desejo? A gente deseja que todos os participantes se transformem em extraordinários discípulos de Jesus e que façam parte da nossa família da fé. Acho que esse é o maior objetivo dentro de todas as células, né? Os visitantes são todos aqueles que são convidados para os encontros das células. O objetivo do grupo é ajudar esses visitantes a consolidarem a sua participação na célula. Ou seja, então, nós vimos que os participantes da célula são aqueles que mantêm uma frequência já de participação com a gente. Os visitantes são aqueles que estão se achegando agora mais recentemente, aqueles que vão por uma, duas. A partir da terceira vez, a gente já entende como participante da célula, né? Então, esses são os visitantes. E a nossa missão é, como grupo, como célula, ajudar esses visitantes a se integrarem, a consolidarem sua participação na célula, a se sentirem à vontade dentro do nosso momento, dentro do nosso meio, tá? Um dos sinais de saúde da célula é o fato dela receber novos visitantes. Evitamos convidar cristãos de outras igrejas para participarem dos nossos encontros. Isso aqui é muito importante, gente. A saúde da célula é o fato de que ela está viva, ela está recebendo pessoas. Ela cada vez mais tem pessoas visitando e aí frequentando, aí se tornam já participantes depois da terceira vez, pessoas que a gente começa a ganhar com ela mais intimidade, a entender seus conflitos, seus dilemas. E a saúde da célula se marca, assim, em grande modo desse ponto, de que ela está recebendo sempre novas pessoas. Ela não é uma célula que está estagnada, está parada, que está meses, inclusive até talvez anos sem receber ninguém. Mostra que é uma célula que não é saudável. Porque uma célula saudável, sim, está recebendo pessoas, está integrando pessoas ao meio, está fazendo cada vez mais o número de pessoas ali ser maior no convite. E aí, um desses propósitos que a gente entende como princípio é esse. O reino de Deus não ganha quando a gente apenas muda um cristão de igreja. Então, ele está na igreja A, vai para a igreja B. Por isso, nós evitamos convidar cristãos de outras igrejas para participar dos nossos encontros. Por quê? Porque não é o nosso objetivo. Como o objetivo de ir, de levar o evangelho, de pregar boas novas, de entender que as pessoas estão sendo salvas, batizadas. Embora as pessoas vão ser bem recebidas sempre na nossa célula, mas não é o nosso foco, o nosso objetivo trabalhar com cristãos de outras igrejas, porque eles já têm pastores, já estão sendo pastoreados, já estão desenvolvendo suas atividades dentro das outras igrejas, e que Deus abençoe todos os outros pastores, igrejas e todos os outros membros. Nosso objetivo não é tirar ninguém de outras igrejas para agregar dentro das nossas células, pelo contrário, nosso objetivo é trabalhar daqueles que nunca ouviram o evangelho, aqueles que estão afastados já há muitos anos. Esse tem sido o nosso objetivo. Vamos dar sequência? Então, a gente vai entender agora um pouquinho, entender uma base bíblica, né? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15, vai falar o seguinte: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. O foco principal de um líder de célula é o desenvolvimento da célula. O líder deve se desenvolver como pessoa e ampliar a sua ação de cuidado. E eu quero aqui entregar a vocês alguns elementos que a gente vai fundamentar aqui como elementos realmente elementares dentro do nosso trabalho, dentro das células, tá?
Carta de Timóteo é onde Paulo vai trabalhar Timóteo como um dos seus discípulos. Então, ele trabalha a carta de Timóteo com vários conselhos para Timóteo. Desde o seu primeiro capítulo, ao desenvolver da primeira e da segunda carta, Paulo está aconselhando Timóteo a muitas coisas. Paulo está alertando a Timóteo os desafios que ele iria enfrentar como liderança. E eu quero que você entenda isso. As células vão ter desafios para serem enfrentados. E nós, como cristãos, precisamos entender que a Bíblia já nos deu ferramentas para trabalharmos esses desafios. E que nós não estamos sozinhos, que a gente tem pessoas que a gente pode contar dentro desse propósito. Vamos ali colocar alguns elementos, ó. Primeiro elemento, se você quiser marcar aí, anota, tá? Cresça em relação à sua identidade. Provérbios capítulo 4, verso 23, está escrito assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, a gente precisa entender que como líderes de células, como coordenadores, supervisores, pastores de rede, nós precisamos crescer em relação à nossa identidade. Se a gente não tem a nossa identidade bem estabelecida, a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito de existência. Entenda que quando o diabo vai tentar Jesus, em várias ocasiões, os ataques são diretos à identidade de Jesus. Você lembra na tentação do deserto? Como é que o diabo começava toda vez que ia tentar Jesus em relação a alguma área? Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. Ou seja, os ataques são sempre diretos à identidade, porque o diabo sabe que se ele conseguir destruir a nossa clareza quanto à identidade, a nossa relação quanto à nossa identidade, de realmente filhos de Deus, herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Então, essa identidade precisa estar bem fundamentada na nossa vida como líderes, seja líderes de célula, seja coordenadores, seja supervisores, pastores de rede. Se eu não entendo quem sou, eu não consigo cumprir o meu propósito de existência e o meu chamado. Então, eu preciso cada vez mais crescer no conhecimento, crescer em relação à minha identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Essa expressão ganhou êxito dentro do ministério de Jesus. Perceba que assim que Jesus é batizado e a experiência que ele tem ali dentro daquele contexto de cenário com João, é ouvir a voz de Deus dizendo exatamente isso em relação à sua identidade. Aí está o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, em quem me comprazo. Ou seja, se o diabo queria atacar Jesus na identidade, Deus fez questão de revelar essa identidade para todas as pessoas que estavam presentes ali. Então, o início do ministério de Jesus é marcado com esse selo dentro da identidade de que somos filhos de Deus. Essa identidade precisa ficar muito bem clara e estabelecida nas nossas vidas. O próximo é: cresça nos relacionamentos. Ou seja, se a sua célula não consegue fortalecer os relacionamentos, é um problema muito grave. Porque nós precisamos, enquanto líderes, e não só como líderes não, tá? Mas como cristãos, ser pessoas que conseguem desenvolver muito bem seus relacionamentos. Afinal de contas, o projeto de Deus para todos nós sempre foi relacionamento. Desde o jardim do Éden, até a consumação na cruz, até os dons do Espírito Santo, o projeto de Deus está sempre envolvendo a pessoa dentro do contexto em que ela está inserida. No jardim, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Você percebe em Jesus a manifestação do que o anjo diz. Ele será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Não é Deus apenas comigo, é Deus conosco, fazendo questão de enfatizar o relacionamento, a comunhão, enfatizar a importância da unidade, de relacionamentos saudáveis. Entenda que a oração de Mateus 6, no Pai Nosso, a ênfase de Jesus é sempre muito clara quanto a isso. O pão nosso não é o meu pão, é o pão nosso. Ou seja, se eu não consigo entender que os recursos são nossos, que o pão é nosso, eu não consigo chamar Deus de Pai Nosso. Porque o Pai é nosso, não é meu Pai que estás no céu, é Pai nosso. O pão nosso nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, desde o jardim com Deus, revelação de que não é bom que o homem esteja só. Em Cristo nós temos a identidade da unidade estabelecida.
E o Espírito Santo faz questão, Paulo escreve isso. O mesmo Espírito opera tudo em todos. Já parou para pensar que o Espírito de Deus poderia manifestar muito bem o dom em uma só pessoa? Ele pega alguém, em um só homem, ele ministra todos os dons, mas ele não faz isso. Ele faz questão de ministrar tudo, mas em todos. Para quê? O que falta em mim, Deus entregou a você. E na unidade que nós temos, nós somos corpo. Nós nos completamos. Por isso precisamos crescer nos nossos relacionamentos. Ter relacionamentos saudáveis. Há uma frase que eu gosto muito que diz que quanto mais frutífera a árvore é, mais baixos são os seus galhos e mais acessível essa árvore se torna. Ou seja, quanto mais frutífero a minha vida é, mais baixos são os meus galhos e mais acessível eu me torno às pessoas. Então, quanto mais espiritual, mais humano eu vou ser. Mais suscetível a entender a necessidade do outro. Eu não sou peça desconectada dos outros. Pelo contrário, eu preciso dos outros também. Próximo. Cresça em conhecimento. E aqui eu quero me ater a algo muito especial. Já parou para pensar que Jesus, sendo Deus, não precisava crescer em conhecimento? E a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Olha que impressionante, que incrível. Jesus, sendo Deus, fez questão de aprender uma profissão, fez questão de desenvolver relacionamentos, fez questão de caminhar com pessoas, desenvolver pessoas, preparar pessoas para a vida. Se Jesus crescia em graça e em conhecimento, meu irmão, presta atenção. Nós precisamos entender que isso é um propósito para nós também, para a nossa vida também. Tanto você quanto eu precisamos ser pessoas que todos os dias não aceitem estar no mesmo nível do que nós estávamos ontem. Eu preciso ter aprendido alguma coisa hoje que ontem eu não visualizei. Eu preciso estar com uma lição nova, entendendo dos contextos que eu estou inseridos, do que eu posso aprender, como eu posso crescer em conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, já dizia o ditado. Próximo. Cresça no caráter. Para se desenvolver como líder é necessário você crescer no caráter. Então, observe uma coisa. Se você tiver grandes revelações de Deus para entregar, mas for alguém que as pessoas não aprovam o caráter, você vai transformar todo um balde de perfume em algo descartado por uma pequena mosca. A Bíblia diz isso. Olha, todo um balde de perfume, um copo de perfume, ele se torna desperdiçado quando uma mosca pequenininha cai lá dentro e vai estragar todo aquele unguento, aquele óleo, aquela especiaria. Uma pequena mosca é capaz de estragar todo um balde, um copo, uma vasilha, qualquer recipiente que seja, com o perfume do mais caro possível. Se torna obsoleto quando uma pequena mosca traz contaminação. Então, você pode ter grandes e tremendas e poderosas revelações de Deus, mas se você não for alguém de caráter aprovado, as pessoas não vão te ouvir. Então você precisa não só crescer em conhecimento. Nós falamos em crescer em conhecimento antes, mas agora crescer em caráter. Ou seja, você precisa viver as verdades que você prega. E eu digo isso que pregar o evangelho talvez seja a maior honra que nós possuímos, mas é também a maior de todas as nossas responsabilidades, é viver das verdades que nós pregamos. Então esse é um dos objetivos, crescer também em caráter. E a gente vai ver o que se espera de um líder. Bem rapidamente, que meu tempo já está acabando aqui. Bom, se espera do líder o comprometimento com a administração dada pela igreja, o direcionamento dado pela igreja. Então, o líder não é um cavaleiro solitário que está caminhando sozinho, não, ele tem coordenadores, supervisores, tem pastores de rede, tem uma cultura da igreja para desenvolver, precisa estar comprometido na administração direcionada pela igreja, para falarmos todos uma mesma língua, entendermos que somos uma grande igreja em vários lugares, como o pastor Arthur bem disse. Se você visitar a nossa igreja lá em Itajubá, Minas Gerais, ou lá em Resende, Rio de Janeiro, ou qualquer outra igreja da nossa rede de igrejas, vai perceber que nós falamos sempre a mesma língua. É sempre a administração desenvolvida como uma igreja em muitos lugares mesmo, tendo uma identidade bem estabelecida. Então, a gente espera que o líder seja comprometido com essa administração direcionada pela igreja. Fomentar um ambiente de honra, sempre caminhando da abundância. Acho que essa é uma das nossas maiores marcas, que nós nunca partimos da escassez. A gente sempre parte da abundância.
Até quando vai ter conversas difíceis, como a conversa dos 10%, né? Que a gente viu ontem, que são conversas difíceis, o ambiente é sempre de abundância, sempre de honra. É sempre entendendo que por mais que eu preciso corrigir uma pessoa, ela precisa ser corrigida em amor, em cuidado, sendo honrada com aquele ajuste que ela precisa para continuar sua caminhada, sua trajetória. Utilizar a cadeira do milagre, cadeira vazia, que não é um amuleto, tá? Mas um dos objetivos da cadeira é realmente motivar a pessoa a interagir dentro daquele ambiente da célula. Entender que a gente está ali para orar por ela. Então, ela senta ali realmente para entender que cada pessoa que está ali em volta dela é uma pessoa importante dentro da vida dela, que pode receber os seus pedidos de oração e orar juntos. Esse é o objetivo da cadeira do milagre. Não é nada místico. A gente não entende que a cadeira opera em milagres. Pelo contrário, nós cremos que Jesus opera milagres. E todo tipo de milagre que não vem de Jesus, nós não consideramos. Nós só consideramos de fato que Jesus é quem opera. E a cadeira é apenas uma oportunidade da pessoa interagir com a gente dentro da célula. Preencher os relatórios dos encontros é muito importante. E essa é uma também das minhas responsabilidades, fazendo parte dessa gestão da rede de células, que é entender que esses relatórios dizem respeito ao diagnóstico de como está caminhando as nossas células de um modo geral. Então, é muito, muito importante. E nós sabemos utilizar bem os relatórios, o que talvez desmotiva muita gente em outros contextos de preencher relatórios é que ele pensa que aquele relatório não está sendo usado. Mas, pelo contrário, a gente sempre apresenta os relatórios. Não são não são vários relatórios apresentados. Desde a visita à célula local até as ICs em outras cidades, como está desenvolvendo as ICs em cada cidade, que nós temos uma igreja, aqui também em São José dos Campos, ou seja, os relatórios são extremamente importantes para a gente entender quais são os desafios da nossa célula. Mas, não recolher dízimos e ofertas. E ser dizimista, ofertante, primiciador fiel. As células, elas não têm o objetivo de ser uma igreja, tá? Então, nós não recolhemos dízimos e ofertas nas células e nem levantamos ofertas para nenhum tipo de objetivo das células, a não ser que venha uma missão diretamente dos nossos pastores líderes, tá? Mas nós não recolhemos dízimos e nem ofertas nas células. Ser dizimista, ofertante, primiciador fiel, porque cremos na palavra como verdade, como palavra de Deus para nós. E se eu creio que a palavra de Deus é verdade, eu vou cumpri-la. Participar de momentos de dízimos, ofertas, primícias nas celebrações. Participar da distribuição dos alimentos, da ceia do Senhor nas celebrações também. Então, as atividades que nós esperamos que líderes participam é aquelas que a nossa igreja já está engajada. Por exemplo, nós temos o drive-thru, que nós levamos alimentos lá e nós esperamos que os líderes entendam com a sua célula a necessidade de abençoar outras famílias, outras casas, levando os alimentos no drive, que funciona lá na colina. Então, esse é algo do que nós esperamos. Mas, participar assiduamente do TPL, Treinamento Pastoral de Líderes. Então, nós esperamos que esse líder participe do TPL. Por quê? É no TPL que nós vamos ajustar, dar orientações, ferramentas para a pessoa conseguir desenvolver. Reportar ao coordenador qualquer dificuldade ou dúvida na condução da célula e de seus liderados. Então, está tendo dificuldade? A gente espera, sim, que a pessoa entenda o coordenador como um discipulador que ele pode procurar, qualquer dificuldade, dúvida no desenvolvimento do seu trabalho, tendo sempre o princípio da honra estabelecido. Então, a conclusão é o seguinte: líder de célula é a referência para o grupo, tanto no ensino quanto no cuidado, motivação, lealdade, fidelidade, envolvimento no reino de Deus. O líder demonstra na prática o que é ser discípulo, como discipular pessoas, conduzindo-as a Cristo. Ou seja, nós só conseguimos conduzir as pessoas aos lugares que nós primeiro já conhecemos. Então, se eu quero levar as pessoas a viver o evangelho, eu preciso ser para elas referente a alguém que está vivendo o evangelho. Então, o líder é um referencial para o grupo. É aquela pessoa que vai trabalhar dentro do ensino, do cuidado, da motivação, fidelidade envolvendo no reino de Deus. Bom, então, isso é um pouco de como funciona a nossa rede de células. E aí a gente vai abrir aqui para as perguntas. O pastor Arthur também está por aqui para nos ajudar dentro desse princípio. Tem alguma dúvida aí, ô Flávio, no chat? Interessante da gente
abrir aqui para a galera. Eu vi que muitos já foram respondidos aí, né, no chat, mas se tiver alguma que vocês queiram abrir aqui para nós. Alguém perguntou aqui, Thiago, sobre a cadeira do milagre, né? Assim como a gente tem a cadeira do milagre, a gente tem a cadeira vazia. Na verdade, como o Thiago explicou, não há nada de místico, né, na cadeira em si, mas é um memorial ali para nos lembrar sempre, em todo encontro, toda semana. A cadeira vazia nos faz lembrar que todos somos responsáveis por trazer convidados, visitantes para os nossos encontros. E a cadeira do milagre é um momento de oração que a gente separa mais para o fim do nosso encontro de célula, onde nós, de forma bem confortável, perguntamos se alguém deseja, está precisando, né, de algum milagre. Orar, a gente ora no final por todos os motivos, mas separamos mesmo um momento caminhando para o fim da célula para a gente orar por milagres, para a gente ver ali a manifestação do poder de Deus. Então a gente deixa à vontade e quem sentir no coração, às vezes algumas pessoas sentam na cadeira por si, por alguma enfermidade ou por alguma situação de vida mesmo, mas outros sentam por um amigo, por um conhecido, e é apenas um momento para que a gente possa mesmo separar, né, dedicar para que essa oração aconteça, tá bom? Mas não tem essa dinâmica não, alguém botou aqui, aí no próximo encontro, se recebeu o milagre, senta na cadeira, se não recebeu, não senta, não, é só a cadeira está disponível, todo encontro de célula, e é uma cadeira qualquer, né? Não é uma cadeira específica, não. Quem mais aqui? Isso, o Hermes falou aqui, um ato profético. É por aí, exatamente. Profeticamente, nós estamos ali separando, dedicando esse momento e crendo, né, no poder em nome de Jesus, que milagres aconteçam. Tá bom, Leonardo compartilhou aqui que também faz a cadeira vazia para orar, gerar, não é? Esses visitantes, esses amigos. Uma dica que eu te dou, que eu costumo sempre adotar, é que se você tem na sua célula 8 a 10 pessoas, que você e o juntamente com o grupo, intencionalmente, a cada mês do ano, ore especificamente por amigo de alguém. Ah, esse mês de junho vai ser o amigo do Tiago. Quem que é? Ah, é o João. O João é casado com a Maria e tem o Pedrinho. Então a gente vai começar a orar agora por ele, começa a orar no mês por ele. E aí quando estiver caminhando para o fim, as últimas semanas do mês, o Tiago vai convidar o João para participar do encontro de célula. E aí imagina só, não é fake não, gente, não é teatro não. Imagina só chegando o amigo do Tiago na célula e todo mundo já conhecendo ele, porque já vem gerando em oração aquela vida, já conhece a família, já sabe o que, que eles estão enfrentando. Então eles são surpreendidos de amor, de amor. Sabe o que acontece? Acontece como aquela mulher samaritana, que após receber ali mesmo o impacto, né, de Jesus naquele poço, ela sai correndo para contar para todo mundo que ela descobriu. Alguém que conhecia ela como ninguém, que sabia tudo a respeito dela. E sabe qual que é o resultado? A tua célula sempre vai ter gente chegando, porque esses que são alcançados, eles são os maiores potencializadores em alcançar outros para Jesus e para os seus encontros de célula. Então, não permita que a tua célula vire um clube do Bolinha, né? Ou um clube da Luluzinha, mas que a sua célula mesmo esteja mesmo empenhada e comissionada para viver a grande comissão que Jesus ordenou aos seus discípulos. Princípio da honra, Roberto, a gente vai ver numas aulas a seguir. Alguém me perguntou de discipulado aí também no chat. Eu acho que foi o Márcio, eu falei para ele que a gente também vai responder nas aulas adiante, que a gente vai separar uma aula só para falar de discipulado e uma aula só para falar sobre cultura da honra. Tem mais alguma questão, Thiago, que você quer complementar? Acredito que não, pastor, é isso. Obrigado aí. A gente vai passar a palavra-chave para a galera já, né? A primeira palavra da noite para a galera ir marcando, né? E no final
no último dia preencher o formulário. Tá bom, vai pegando a palavra aí. A pastora Lídia perguntou aqui: existe algum formulário para as entrevistas? Também modelo de relatórios? A gente tem tudo, pastora Lídia. Então, se você quiser ter acesso a esses modelos, né, que a gente utiliza, pede para depois a Maísa, o pessoal da Rede Inspire, fazer essa ponte com a gente. E a gente tem maior prazer. A cada estado do Brasil, a gente tem um mentor, que é um pastor, um ministro aqui da nossa igreja. E aí, sabendo de qual estado você está falando, a gente já passa todas as informações e modelos para te ajudar. Está no Rio. No Rio é o Moacir, ministro Moacir. E aí, então, faz contato com o Moacir. Moacir, ele também cuida de uma das igrejas nossas, em Guarulhos, e toda esse modelo de relatório e de padrão de entrevistas, ele tem acesso e pode te ajudar. Vai lá, Tiago. Pessoal, a palavra-chave, então, a primeira palavra agora, tá? Marquem aí, é liderança. Anotem direitinho essas palavras, gente, para depois vocês preencherem o formulário no último dia, tá? A palavra é liderança. Aí mais pro final a gente libera a segunda palavra para vocês. Então, acho que a gente já pode dar continuidade. Já vi que o Luiz e a Priscila estão por aí. São nossos queridos também supervisores aqui da faixa etária de adultos. Então, eles estão diretamente engajados, né, em empoderar famílias da nossa igreja. São queridos, preciosos. Quem são os supervisores? O Tiago falou sobre isso, né? Sobre líderes, coordenadores, sobre supervisores. Os supervisores são coordenadores bem-sucedidos, gente. Então é aquele coordenador que deu tão certo, que ele multiplicou tantas vezes e as suas células filhas multiplicaram tantas vezes que eles são então convidados. A supervisão é um convite, né? E a estrutura então alcança um tamanho de 50 células, pelo menos, debaixo daquela gestão, então eles são convidados a serem os nossos supervisores. E a gente tem a honra de tê-los nessa noite aqui para ministrar a próxima aula a vocês. Então, aproveitem a presença deles aqui, façam os questionamentos e não fiquem com nenhuma dúvida não sobre o tema que eles falarão. Deus abençoe, Luiz e Priscila. Pastor, só para responder uma pergunta ali, ó, da pastora Lídia. Quem teve dificuldade de entrar ontem, gente, as duas palavras de ontem foi excelência e propósitos, tá? A gente vai disponibilizar as duas palavras de ontem, que eu sei que muita gente teve dificuldade de entrar ontem. Então, você que não estava ontem, quer anotar aí as duas palavras de ontem foi excelência e propósitos. E a de hoje a gente já liberou a primeira, vai liberar daqui a pouquinho a segunda para vocês. A primeira de hoje é liderança. Então, de ontem, excelência e propósitos, e a primeira de hoje é liderança, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bom, né? Estar aqui com vocês. Muito bom a gente poder estar compartilhando do nosso tempo aqui e do nosso lar aqui, poder estar falando com vocês. É um privilégio, é uma honra. Muito obrigado, pastor Arthur. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez pelo convite, né? Ficamos lisonjeados aí com a palavra, né, do pastor, mas nós cremos que chegamos onde estamos porque cremos que estamos seguindo pessoas que seguem Jesus. Então, muito obrigado pelo seu cuidado, pastor. Muito obrigado aí pelo seu empenho, pela dedicação com a rede, com a nossa vida, pelos momentos de exortação também, de apontamento. Então, assim, nós só temos a agradecer. Amém, queridos? Que maravilha poder estar com vocês, a gente poder estar desfrutando desse tempo junto e falar um pouquinho para vocês aqui sobre logística dos encontros, né? Como que é feito? De que forma que nós programamos? Todo o nosso encontro de célula, ele tem uma estrutura, ele segue uma dinâmica, ele segue um roteiro, né? E nós vamos falar um pouco para vocês sobre isso aqui hoje, tá? O versículo base que dá
que dá para a gente sustento relacionado a essa aula, está lá em Atos 2:46. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Que palavra, né? Maravilhoso. Vocês já devem ter escutado na aula anterior, ou em alguma das outras aulas, eu tenho certeza, falando sobre a necessidade da gente poder aplicar os estudos com simplicidade. E vai ser mais uma verdade que nós vamos reforçar, né? Nós vamos bater nessa tecla de novo, nós vamos novamente aplicar aqui a redundância e falar um pouco mais sobre isso também, sobre a questão da simplicidade, né? Como que funcionam os nossos encontros semanais de célula? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A resposta a essa pergunta, ela traz algumas percepções muito importantes para a gente. O encontro de célula, ele não pode se tornar um mini culto. Ele tem que ser um encontro que ele pode ser... a gente vai focar na simplicidade e ter o cuidado para que não se torne realmente um culto, né? Há uma dinâmica de condução do encontro que todos precisam seguir. Porém, há uma certa liberdade para que você, como líder de célula, desenvolva um quebra-gelo com os participantes, introduzindo testemunhos, experiências pessoais e proporcione oportunidades para os participantes interagirem de formas diferentes. Então, o que a gente quer realmente é que você tenha liberdade para agir e que você tenha o cuidado, se sinta protegido para que não se torne um culto realmente dentro da sua casa, né? Para que você possa entender que tudo tem um início, um meio e um fim e tenha um propósito, né? De que forma? Por que é pensado dessa forma? Eu gosto de falar muito nessa aula específica, eu gosto de dizer e bater muito nessa tecla. O encontro, ele dura 1h30, ele tem um padrão, ele tem um porquê, mas o principal de tudo isso que eu entendo é para cuidar de você, líder. É uma forma de te proteger, líder. Tem início para começar, tem hora para terminar, e ele tem um padrão, ele tem um período para durar, para que não se estenda demais. Imagine que você está na sua casa e você vai fazer o seu encontro de célula, 8h30 da noite, de repente, às vezes 9 horas da noite, você pode começar um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, mas que você comece às 20 horas, né? E se você não tiver muito cuidado, muita atenção, por ser um ambiente muito gostoso, por ser um ambiente onde você desfruta de muita liberdade, aquilo vai se estendendo, e daqui a pouco você vai ver, são 11 horas, meia-noite, e os estudos estão acontecendo, as pessoas estão ali conversando e tal, e no outro dia você tem que trabalhar. Então, assim, toda essa logística, ela é pensada justamente no cuidado para você, líder. Eu gosto de pensar que quando eles entenderam, quando a igreja, quando toda a liderança da igreja decidiu e entendeu esse tempo, foi pensando no cuidado e na proteção sua como líder. Amém? E o que é importante? Manter um padrão. É importante justamente para manter a característica informal e objetiva dos encontros, tá? Então, como que a gente vai falar um pouco sobre esse encontro? Ele tem que durar em torno de 1h30. Ele tem um começo, um meio e um fim. São sessões que ajudam as pessoas a se conectarem umas às outras e, principalmente, a palavra de Deus. Podemos desenvolver no encontro de célula algumas formas desse daqui. A Priscila vai falar para vocês um pouco aqui de que forma que a gente costuma fazer, por onde a gente começa, até onde que a gente vai estar interagindo aqui nos momentos que é necessário. O que é importante, que eu acho que é ficar bem claro para você como líder, é entender que essa 1h30 não é para te tolir, não é para te limitar, mas é uma proteção para você como líder, para que você possa no outro dia estar descansado, para que as pessoas possam realmente estar participando e percebendo que tudo tem uma rotina, né? Aqui tudo começa no horário e termina no seu devido horário também. Amém? Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a sua vida. Que bênção. Obrigada por dividir o pastoreio da nossa igreja. Né? O líder de célula, ele é um pastor e você pastoreia as suas ovelhas. Muito obrigada pelo seu sim, pelo seu eis-me aqui. Eu sou suspeita para falar de célula, porque é o ministério que arde no meu coração. Se você tivesse que me perguntar assim, Priscila, se você tivesse que abrir mão de algum ministério
e tivesse um que você não puder, que você falasse assim, desse eu não abro mão, é a célula. É na célula que a gente se conecta como igreja, é na célula que a gente tem um momento de confessar, de cuidado, de intercessão, é na célula onde a gente vê os maiores milagres acontecerem, né? Então, o pastor Carlito sempre diz assim, que nós somos um avião, que uma asa são as celebrações e a outra asa é a célula. Então, um avião não decola com uma asa só. Então, olha a importância do que você está fazendo aqui hoje. Muito obrigada por isso. Eu vou falar um pouquinho com vocês da estrutura. E primeiro, eu vi que foi uma pergunta e a gente tinha até anotado aqui para falar sobre isso. Nesse momento que nós estamos vivendo, a nossa igreja, ela entendeu que era muito importante que as nossas células continuassem acontecendo. E a tecnologia foi algo que fez isso. Nós não estaríamos fazendo esse curso agora se não tivesse. Então, nós fizemos assim. Nós disponibilizamos alguns aplicativos, né? O Zoom, Meet e todos os outros. E nós estruturamos o encontro de célula online num período menor. Então, o Zoom gratuito, por exemplo, são 40 minutos. Então, acontecem nesses primeiros 40 minutos, a gente encerra e abre uma nova reunião para ter um encontro de 1 hora, né? Então, a gente deu uma dinamizada na estrutura para que continuasse acontecendo. E tem sido uma bênção. Hoje nós estamos sem o limite do deslocamento, então muitas pessoas estão conseguindo participar de célula onde antes não conseguia. E isso tem sido assim maravilhoso que Deus tem feito nesse período. Então, se você ainda conhece alguém que ainda não está participando de célula, ele não tem mais essa limitação. E aí eu vou falar para vocês como que deve ser distribuído o encontro de célula. O primeiro é o quebra-gelo. Para ele, no encontro presencial, nós separamos os primeiros 30 minutos. O que acontece nesses primeiros 30 minutos? É onde a gente faz aquele lanchinho de chegada das pessoas. Então, a gente sabe que muita gente vem do trabalho, da escola, etc. E às vezes vem até sem comer, não dá tempo. Então, a gente faz aquele lanchinho comunitário, né? Na minha célula, cada um traz uma coisa, às vezes combina, faz algo temático também. Depende de como está o seu grupo, tá? Não existe uma regra para isso. O que é importante, que ele sempre aconteça no início. Porque dessa forma, você consegue organizar a estrutura e na hora que você finalizar a sua célula, todas as pessoas estão liberadas para irem para casa. Se você faz isso no final, você não consegue controlar o tempo do final. Esse período é bastante legal também para que as pessoas coloquem a conversa em dia, né? Então, se atualizem sobre o que aconteceu, faz aquele lanchinho. A gente gosta muito de colocar até um sonzinho ambiente, sabe? Um louvor de fundo, para que a pessoa já se sinta ali num ambiente diferente, né? Numa atmosfera diferente. Mas você tem total liberdade para entender como é o seu grupo e fazer de uma forma que fique realmente muito confortável para todo mundo, né? Normalmente, a maioria dos encontros de célula ela acontece na casa do próprio líder, mas nada impede que você tenha um lar hospedeiro. Às vezes você quer muito ser líder, mas onde você mora, no local, não existe um espaço que você possa receber uma célula. Mas, por outro lado, você tem uma casa que quer muito receber, mas ainda não está pronto para ser líder. Então, você vai ocupar esse espaço e vai unir o útil ao agradável. Qual que é o pulo do gato, a dica de ouro nesse sentido, se você for fazer uma célula num lar hospedeiro? Seja você sempre o primeiro a chegar, ajude o lar hospedeiro na organização do espaço, né? Ajude o anfitrião a, de repente, a passar um cafezinho, a dar uma organizada, a fazer tudo para que fique realmente muito suave e leve para essa pessoa que está recebendo. E seja também o último a sair. Você precisa ajudar ele a organizar e ele falar assim, poxa, vale super a pena receber a célula porque não me trouxe peso, não é para mim um trabalho, é um prazer, né? Todo mundo me ajuda.
Aqui na minha célula, todo mundo, se tem um lanche diferente, sujou, já cada um vai, pega uma vassoura, vai ajudando a bater a toalha, e aí tudo acontece de uma forma muito natural e muito leve, tá? Isso é muito importante. O segundo passo... Só um minutinho. Só um adendo relacionado a essa questão do quebra-gelo. Eu gosto sempre de estar colocando e reforçando com vocês. Nesse momento do quebra-gelo, por ser aqueles 30 minutos iniciais, geralmente todo mundo já chegou. Às vezes tem alguém que atrasa um pouco mais tal, mas sempre ali nos minutos finais do quebra-gelo você já viu todo mundo que chegou. O que eu gosto de fazer, qual é o cuidado que eu tenho? Nesse tempo do quebra-gelo, eu abro o aplicativo do celular da igreja e eu já registro as presenças. Eu gosto de registrar a presença no quebra-gelo. Porque se no final alguém mais chegou, teve mais alguém, depois eu entro e marco presença só para aquela pessoa. Mas isso me ajuda a não esquecer depois de preencher o relatório, que foi algo que o Thiago acabou de falar para vocês, a importância do preenchimento do relatório. É o momento que eu acho ideal para preencher o relatório, é no quebra-gelo. Naquele momento que as pessoas estão conversando, estão interagindo, eu pego o celular ali, abro o aplicativo e já registro presença para todo mundo que eu já vi ali, tá? Fica essa dica também. Isso é importante, muito importante para a saúde, né, da igreja, a igreja entender como é que está a sua célula, seu coordenador e seu supervisor te ajudar, né, principalmente com as frequências, então isso ajuda bastante. O segundo tempo são reservados 5 minutos, que é para a leitura do nosso devocional. Esse ano nós estamos lendo as palavras de Deus, tem sido maravilhoso. E aí, claro, muitas pessoas às vezes até já fizeram, mas na célula a gente faz o devocional. E aí eu gosto muito, a gente tem impulsionado muito os nossos líderes a fazer dessa forma. Procura alguém na sua célula e pede sempre para alguém ler o devocional para você. Então você manda um recadinho para ele e fala assim: olha, hoje eu quero que você leia a devocional. É muito importante você empoderar as pessoas para que elas se sintam à vontade e serem potenciais líderes, como você está aqui hoje. Talvez você tenha sido impulsionado pelo seu líder também nesse sentido. E aí você fala, olha, você tem 5 minutos para ler e fazer algum apontamento que o Senhor deu para você. Nesse período aqui, como esse ano na nossa igreja é o ano da palavra e da família, nós estamos aproveitando também para fazer a leitura de um trecho da leitura bíblica destinada para o dia. Geralmente um capítulo. Geralmente um capítulo, se for muito extenso, você separa ali alguns versículos, porque aí você também cria a cultura, né, dos membros da sua célula de fazerem a leitura da palavra de Deus. Então, isso é bastante importante e válido também. E aí você pode também aproveitar e pedir para alguma outra pessoa da sua célula te ajudar com isso. Depois, o terceiro ponto, que é o recheio de chocolate com Nutella, né? Que é os 20 minutos da ministração do estudo. Então, o líder, ou alguém também designado por ele, ministra o estudo que já foi previamente enviado para todos os participantes da célula. É muito legal você fazer isso, porque aí as pessoas já tiveram experiência com aquele estudo, ela já vem ali já naquele, né, preparada para o que vai acontecer, tá? É importante que você, apesar de eu falar aqui que é o recheio de chocolate com Nutella, que você não recheie. Que você não recheie o estudo. Isso é muito importante. Manter a simplicidade. Manter a simplicidade, que foi o que o Luiz falou no começo para você. O estudo é simples, fácil, numa linguagem super tranquila, né? Que todas as pessoas conseguem entender. E eu gosto muito de usar a analogia de quando a gente está ensinando a criança. A gente não abaixa e olha nos olhos. Então, se na sua célula é muito importante você estar muito conectado, porque o Espírito Santo vai te trazer a sensibilidade de perceber se você não precisa simplificar mais ainda. Às vezes você vai encontrar, de repente, algum contexto ali que ficou, poxa, isso aqui eu acho que vai ficar difícil. Deixa eu tentar simplificar. Sempre simplificar, mas não rechear e trazer... eu sei que de repente você tem aquele chamado teológico de mestre que quer ensinar, mas é importante que você guarde isso para um tempo diferente, porque no estudo é importante que você fale o que está ali. É importante que qualquer pessoa que pegue o estudo consiga ler e dar o estudo com tranquilidade e que realmente as pessoas entendam. Então,
se você coloca muitas coisas, o que vai acontecer? Aquele irmãozinho que estava ali super querendo ser líder, poxa, eu vou ser a próxima multiplicação, ele vai falar, gente, eu preciso fazer o curso de teologia lá no IP, senão eu não consigo ser líder. Né? E não é isso que a gente quer, muito pelo contrário. O estudo já vem pronto, então você vai Exatamente. só pegar aquele estudo e vai aplicar, né? Eu gosto de falar algo que aconteceu comigo, uma experiência, que um dia eu estava num retiro e estava conversando sobre essa questão de multiplicação de célula. Eu era líder ainda, não era coordenador. E o pastor pastor Fabiano estava conversando e a gente estava falando de multiplicação. Eu falei, pastor, nossa, minha célula não multiplica, o pessoal não quer saber, tal, o pessoal lá tudo muito louco. Ele falou, filho, pega o menos louco. Eu falei, como assim, pastor? Pega o menos louco e bota ele para dar o estudo. Eu falei, pastor, mas não sei o que. Ele falou, se sabe ler e é cristão, tá apto a dar o estudo, tá apto a ser líder. Ele só tem que saber ler, porque já vem pronto. Eu falei, uau! E é realmente isso aí, entendeu? A gente tem que manter a simplicidade. O estudo ele já vem com tudo pronto. Hoje, eu vou dar um testemunho aqui, até cortando um pouco mais aqui do tempo aqui. O estudo de hoje, por exemplo, a gente acabou de sair do estudo de célula. Eu peguei aquele estudo, nós lemos à tarde, nós compartilhamos, nós aplicamos o estudo em célula, compartilhamos. Queridos, foi uma bênção. Estamos recebendo testemunho até agora das pessoas falando que foram impactadas, que foi maravilhoso, que foi muito bom, que palavra profunda tal. E foi na simplicidade, simplesmente nós lemos o estudo que veio hoje. O estudo estava muito objetivo, foi um negócio muito profundo, de um modo muito simples. A gente não levantou a régua para ninguém. Qualquer pessoa pode pegar e ler e vai ter o mesmo impacto, entendeu? Porque o Espírito é um só, é ele que age. Exatamente. Nós tínhamos pessoas visitantes da nossa célula, não crentes, que mandaram mensagem falando o quanto o Senhor falou com eles. Então, dentro da simplicidade, o Evangelho do Senhor é puro e simples, né? E aí, por um outro lado, é muito importante que você compartilhe testemunhos. Suas experiências. Suas experiências. Gente, olha assim, a cada 10 estudos, 11, no dia do estudo, alguma coisa acontece com a gente que é para a gente testificar o que o estudo está falando. De um modo bem simples. Muito simples. Isso não é com a gente, é com alguém da célula. Isso é enriquecedor mesmo. Porque quando você conta o seu testemunho, a pessoa fala, poxa, ele também passa por isso, ela também passa por isso. Eu não sou um extraterrestre, né? Eu realmente vivo essas experiências e não é porque está tudo muito ruim comigo, muito pelo contrário, todo mundo pode viver isso que eu estou vivendo e pode vencer isso e pode ser campo de milagre, que é mais importante. O ponto 4, que a gente vai reservar os próximos 20 minutos, é sobre a reflexão do estudo. Então, após compartilhar o estudo, é importante que você reserve um tempo para que as pessoas reflitam sobre aquilo. E crie interação. Então, nessa hora é que você vai abrir para as pessoas interagirem, né? E aí, o que acontece? Este é o momento em que eles vão colocar as experiências que a gente comentou agora há pouco, que eles viveram. Poxa, eu já vivi isso, aconteceu isso comigo. E nos nossos estudos, vocês vão ver que existem os pontos de aplicação, de oração, que já vai trazendo para a realidade. Então, assim, o estudo, ele traz a teoria, o que foi escrito com base na palavra, mas ele também quer que seja aplicado, porque é dessa forma que a gente aprende, né? Amém. É vivendo, vivenciando aquilo. Os próximos 10 minutos é o momento do profético, da oração, né? Onde você vai orar aquela palavra que você trabalhou ali durante aquele estudo. É a hora da cadeira do milagre. É a hora da cadeira do milagre, como foi falado agora no finalzinho da última aula. É a hora onde as pessoas vão falar sobre os seus pedidos de oração. Isso é muito importante. A célula, ela é um ambiente seguro. As pessoas precisam sentir segurança em estar numa célula. Elas precisam entender que estar na célula, o que eu falar aqui ficou na célula. Ambiente seguro. É um ambiente seguro. Então, é a hora onde eu vou colocar, irmãos, eu caí na minha área de recuperação. Irmãos, orem por um fulano. Olha, me ajudem a interceder pela vida, pela conversão. E aí a célula começa a se comprometer com aqueles pedidos. E aqui a gente tem estimulado muito que esses pedidos sejam orados durante toda a semana por todos os membros da célula. Então, a gente compartilha no nosso grupo de WhatsApp
E aí a gente continua orando, e aí as pessoas compartilham os milagres, compartilham as bênçãos que foram alcançadas, e isso edifica muito a nossa fé, né? A gente chora muito junto com o pessoal aqui, sabe? Mas a gente também celebra demais, a gente ri muito. E eu creio que, na verdade, a gente tem dado muito mais risada do que a gente tem chorado, viu? O senhor tem feito grandes coisas aqui. Exatamente. E foi muito interessante que na nossa igreja nós compartilhamos os testemunhos aos domingos, né? E há umas 4, 5 semanas seguidas, os testemunhos são da nossa célula. Tá saindo por aqui, tá saindo por aqui. Tá saindo daqui, né? Até engraçado, né? Porque a gente ri das coisas que o Senhor faz mesmo, porque é motivo de grande alegria, né? Então, para vocês verem como realmente funciona e é maravilhoso. E aí, reforçando a questão da cadeira do milagre, a cadeira do milagre não é nada místico, muito pelo contrário, a gente fala assim que todas as vezes que o Senhor fez algo, Ele pediu para que a pessoa levantasse, para que a pessoa pegasse o barro e passasse nos olhos, para que, né, a pessoa precisava ter um passo de fé, ela precisava se posicionar. Então, sentar na cadeira do milagre significa, Senhor, estou saindo do lugar onde estou e estou indo para outro, porque eu sei que o Senhor vai fazer, porque eu estou me posicionando, me colocando à disposição do Senhor. Então, o que a gente faz? Eu acho que é muito importante esse alinhamento. Aqui na nossa célula é uma célula de casais, então nós fazemos assim. Se é uma irmã que vai lá pedir a oração na cadeira do milagre, eu chamo todas as mulheres da célula para orarmos por ela. Se é um irmão que vai, aí o Luiz chama os homens para que eles intercedam e orem por ele. Eu estou falando assim na questão de impor as mãos, né? Nesse sentido. Claro que toda a célula se reúne para orar, mas numa questão de cuidado e proteção, nós fazemos dessa forma e é a orientação da nossa igreja. Homens oram com homens, mulheres oram com mulheres, ok? E aí, na verdade, eu gosto muito desse momento porque é um momento onde a gente exerce fé, né? A gente vai exercitar a nossa fé para que isso aconteça de forma muito especial. E aí, os últimos 5 minutos são os minutos de comunicações e encerramentos. Embora, assim, muito das nossas comunicações elas já acontecem através das redes sociais da nossa igreja e toda a célula tem o seu grupo de WhatsApp, nesse momento é o momento da gente reforçar as comunicações. Então, por exemplo, nós temos a Cesta Amor, onde nós arrecadamos alimentos para ajudar os domésticos da fé, as famílias da nossa igreja e também a ABAP. Então, nós reforçamos e nós estimulamos os membros da célula a trazerem para a célula. Então, nós temos uma cesta que fica no meio da sala para lembrar que a gente precisa encher aquela cesta. E aí, os membros da célula são convidados. Esse é o momento que você faz isso. E aí, você vai atualizar sobre a agenda da igreja da semana. E isso acontece nesse momento. Reforçando, né? Sempre isso. Reforçando. E aí, como o fato do lanche aconteceu lá no começo, tudo tem um propósito, né? Aconteceu lá no começo, quando você faz a oração final, você já despede as pessoas estão liberadas para ir embora. Nada impede que algumas pessoas fiquem com você, se você, de repente, agendou com elas um discipulado, um aconselhamento, algo desse tipo, que alguém fique com você. Mas as pessoas já estão livres para irem para suas casas, né? E aí um lembrete muito importante, o encontro de célula deve ser objetivo, amigável e informal. Uma oportunidade de levar as pessoas a um ambiente sobrenatural de relacionamentos verdadeiros e de verdades que transformam suas vidas. Um lugar em que as pessoas são convidadas a encontrarem seu chamado e darem passos de fé em direção ao destino que Deus preparou para elas. Na sua célula você vai encontrar futuros líderes de ministérios, futuros membros de ministérios, pastores, pastoras, e é você quem vai impulsioná-las e ajudá-las a alcançarem esse destino. E nós não precisamos muito para que isso aconteça, com simplicidade, oração e foco. Nossos encontros de célula serão verdadeiros centros de treinamento para grandes discípulos de Cristo. Amém. Amém? E lá em 1 Timóteo 4,13 diz assim: até a minha chegada,
dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Aqui nós vamos falar como os estudos de células são preparados. O enfoque dos estudos é a capacitação e o empoderamento das pessoas para exercer de forma plena, como nós já falamos aqui, né? Na prática, não oferecemos um alimento com o qual as pessoas apenas se sintam saciadas e satisfeitas. O que buscamos é compartilhar um alimento espiritual, que também desencadeie dentro delas uma resposta prática em relação ao que acabaram de ser ministradas e desafiadas. Então, nossos estudos precisam de embasamento, relevância, aplicação e convites. Muitas das vezes, os nossos estudos, eles são baseados em séries. Então, com um tema específico, por exemplo, agora nós estamos falando sobre cura. E aí existem outras séries que vão acontecendo. Muitas vezes são baseadas em livros, onde nós impulsionamos, né, a igreja às leituras, que é bem importante. Aspectos práticos do estudo de célula. O estudo de célula podem ser mensais, bimestrais ou trimestrais, contextualizados para cada faixa etária e seguem a seguinte estrutura. Começa por introdução, depois 3 pontos de destaque e a conclusão. E além disso, depois da conclusão, trazemos sempre uma caixa de texto adicional com 4 instruções, que é para reflexão, primeiro ponto. Então, são perguntas para gerar reflexão sobre o conteúdo ministrado, que facilita a interação e ajuda também na assimilação do que foi falado. Para oração, direcionamento de oração para aplicação do conteúdo ministrado. Então, é aquilo de orar a palavra que foi ensinada. Para aplicação, pelo menos uma decisão prática em resposta à ministração. Para indicação, uma ação pontual, prática, uma sugestão em resposta à ministração também. Em todos os estudos, usamos uma linguagem simples que consigam facilmente compreender. Isso. Dando sequência, também, além dessa questão da logística, né, como a Priscila já adentrou um pouco, temos o currículo e o calendário também das células, né? O que acontece durante todo o período anual dentro da rede de células? Os estudos, como ela disse, são preparados, muitas vezes eles são completamente linkados à série de mensagens, sabe? Que às vezes está acontecendo no domingo. Por exemplo, a gente estava tendo a série do Pentecoste, né? Estava sendo a série dos estudos como a Pentecoste e Espírito Santo. Na célula, a gente estava replicando esses estudos falando sobre o Espírito Santo. Né? Agora nós começamos uma nova série de mensagens. A gente está falando sobre escolhas de cura. É uma série de mensagens também que vai estar acontecendo bem específica. Então tem todo um cronograma. Além desse cronograma, além dessa estrutura dos estudos, também existe um calendário anual, existe um currículo anual para a rede de células. Dentro desse currículo estão inseridas algumas ações, algum planejamento. Por exemplo, a gente tem essa questão das séries de estudos que vai acontecer e também tem, por exemplo, as edições da Casa de Paz, Atos de Bondade, Atitude 333, são coisas que acontecem dentro do calendário anual das células. Além disso, também, em algum período também, às vezes, né, não sabemos se ainda vai ter esse ano, ainda não teve, às vezes a gente tem também a arrecadação que o pastor Carlito ele orienta para algum fundo específico que também faz parte do calendário das células, né? Mas esse é um assunto bem específico para um determinado momento que pode estar acontecendo. Dentro desse calendário, eu vou falar com vocês aqui um pouquinho, bem rápido, vou dar uma explanada sobre o que acontece dentro desse currículo que a gente falou, que é a Casa de Paz, a Atitude 333 e os Atos de Bondade. Lá na aula 8, na aula sobre multiplicação, você vai ter um pouco mais de aprofundamento também desses assuntos, porque vai ser bem explicado também, bem detalhado, para que vocês possam usar isso também como ferramentas para multiplicação, tá bom? Então vamos lá. O que seria a Casa de Paz? Eu não sei se você já ouviu falar ou não, mas a Casa de Paz é uma atitude, é um ato evangelístico baseado em Lucas 10. O projeto Casa de Paz tem como alvo potencializar o alcance de vidas impactadas pelo amor de Jesus. É uma estratégia evangelística, né? Como que consiste a Casa de Paz? Você vai marcar um encontro com uma pessoa
pessoa, lá vai ter o semeador, que vai ser, no caso, vamos supor, eu e a Priscila vamos ser semeadores, nós vamos levar um casal conosco e aquela casa vai ter a pessoa que vai receber a casa de paz. Durante 7 semanas, ele vai receber 7 estudos diferentes e vai ter toda uma abordagem para que essa pessoa possa vir a uma celebração e dentro dessa celebração ele seja inserido depois na rede, ou virando uma cela, ou indo para uma cela. Então, é uma atitude realmente evangelística, né? Até um testemunho. Fala, poxa, mas então a gente vai nas casas. A gente vai nas casas. Mas então, nesse momento, não está tendo. Não, tem possibilidade. A gente faz casa de paz o ano todo, em todo momento. Inclusive, eu estou com 2 casas de paz na minha rede que está acontecendo lá em Natal. Lá em Natal. Você não falei errado, lá em Natal. A pessoa começou a fazer uma casa de paz online e está acontecendo online, entendeu? Ele entendeu a ferramenta, ele aplicou e está acontecendo. E já estão manifestando que vão querer virar célula. Então, assim, depois, quem sabe o pastor Arthur me envia para lá para virar pastor da igreja em Natal. Oh, maravilha, na praia, hein? Queridos, atitude 333. Atitude Estou 333. ouvindo aqui, viu, Luiz? Estou ouvindo, estou anotando tudo. Eu sei disso, estamos orando pela multiplicação, né, pastor? Expansão do reino. Aí, ó, tem gente de Natal aí, recebe, hein? Maravilha. Depois a gente linka aí, ó. Tá fácil, são conexões. O Senhor, ele une propósitos, né? Atitude 333. Baseada em Jeremias 33:3, a atitude 333 também é uma ação evangelística através do poder da oração. No que consiste? Cada indivíduo da célula, cada membro, cada participante, ele escolhe 3 amigos para orar durante 3 vezes ao dia por 3 semanas. Na 3ª semana, convida essa pessoa para poder vir participar da célula. Um breve testemunho. A gente teve na primeira edição da Atitude 333, nós fizemos o convite, explicamos para todos, né? Colocamos de todo mundo, para todos os participantes da célula, todo mundo participou, se engajou. No dia do amigo, aqui no último dia do encontro, nós tivemos aqui na nossa célula 15 decisões para Jesus. Ao total foram 18, mas nós tivemos 15 decisões e 3 reconciliações. Ou seja, é só o papai que faz essas coisas. A gente não tem capacidade para pensar nisso, não. É Deus que faz e move. Basta a gente crer e aplicar. E é tudo através do poder da oração. Você consiste em orar 3 vezes por dia por 3 amigos durante 3 semanas. E também os atos de bondade, que são ações em favor do próximo, para demonstrar amor, carinho, relevância com as necessidades, né? Aí tem vários, né? Pode ser, de repente, o grupo de homens ir ajudar numa reforma, numa pintura, né? Às vezes você ir fazer alguma coisa pelo seu vizinho, por um ente, orar por um enfermo. Então, sim, tem vários atos de bondade. Na aula 8, vai ter determinado ali, vai dizer para vocês ali várias formas de fazer esse ato de bondade também em prol da célula, tá? Mas sempre lembrando de falar do amor de Cristo e convidando-os para a célula, né? Tem que ter sempre um foco, né? O foco do evangelismo. Indo para a conclusão aqui da nossa aula aqui, né? Não se esqueça que o mais importante não é simplesmente a estrutura ou logística do encontro, mas que isso venha trabalhar para gerar uma atmosfera para celebrar a presença do Espírito Santo, né? E transformar a vida das pessoas por meio de um ambiente de amor, cuidado, informalidade e excelência. O modelo de células apostólicas está comprometido, sobretudo, em transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Flechas prontas para serem lançadas em direção ao seu destino profético. Essa é a nossa missão, esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo como células. Amém, queridos? Se tiver algo que eu possa ajudar vocês, que a gente possa poder sanar um pouco as dúvidas aí, eu vi que foram chegando algumas dúvidas. Luiz, deixa eu te ajudar aqui. Eu separei aqui as últimas perguntas para você responder ao vivo, né? Okay. Primeiro, como que vocês estão fazendo os encontros de casas de paz online? Como que funciona a dinâmica? Nós temos, você pode registrar a casa de paz normal no link, tem um link para você registrar. Nós temos aqui o ministro Silk, que é o responsável aqui na igreja pelo projeto de casa de paz. Eu linkei com ele e ele me passou os estudos online. Então, nós estamos fazendo... Ele é o nosso líder da base de evangelismo, né, Luiz? A base de evangelismo, isso mesmo.
Uhum. E ele passou os estudos online, nós estamos aplicando os estudos online e fazendo todo o preenchimento dos relatórios. Nós estamos usando o Zoom, o aplicativo Zoom, que é esse que nós estamos usando hoje, que nós estamos aplicando na Casa de Paz. Na primeira semana que teve a Casa de Paz, que a irmã pediu a orientação para fazer, já teve a multiplicação da Casa de Paz, já abriu uma segunda Casa de Paz em um parente da família. Eles já estão sinalizando que querem virar célula. Perfeito. Aí o Robert perguntou se a gente faz casa de paz sempre que alguém demonstra um interesse ou se a gente faz em um período específico. As duas coisas. A gente tem o cronograma da célula, que faz parte do calendário, onde todas as células são incentivadas a fazer uma casa de paz, e assim, pelo menos uma, né? Todo mundo consegue, né, pastor? É o que a gente tem por objetivo, a gente ora, que cada célula também pode conseguir fazer uma casa de paz, mas esse projeto a gente tem levado as pessoas a entender que ele pode acontecer a qualquer momento. Você encontra um amigo, um parente, uma pessoa que você conhece que está precisando, você pode começar. É uma excelente estratégia para você começar a levar o amor, a presença e depois convidar ele para a célula através de uma casa de paz. Os estudos são bem simples, são bem direcionados, são bem O encontro é evangelísticos, bem mais enxuto, né, Luiz? bem mais enxutos. São encontros que duram em média 20, 30 minutos, você consegue fazer um encontro. Então, assim, é algo muito rápido, dinâmico, objetivo e eficiente. E toda situação é um motivo para você encorajar para que aquela família, aquela pessoa participe desse projeto, né? Pode ser uma situação mesmo de aflição, né? Sim, Uma circunstância, um sim, desemprego, uma doença, um luto, mas sim, também pode ser uma celebração, né? sim, sim, Uma sim. conquista, uma promoção no trabalho, um Com bebê que certeza. chegou na família, tudo é motivo para que a gente possa mesmo clamar ao nosso Deus por milagres ou agradecer ao nosso Deus já pelas bênçãos recebidas. Sempre E motivo para como celebrar e fazer virar casa de paz e ganhar vidas, né? Ganhar vidas perfeito. para o reino. Então, como o Luiz explicou, para alguém que perguntou aqui, as nossas casas de paz também estão linkadas à nossa base de evangelismo, mas elas acontecem a partir de participantes das nossas células. O pré-requisito para você ser um anfitrião de casa de paz, um semeador de casa de paz, é você estar debaixo de uma cobertura ali de um líder de célula, né? Então, por isso que aqui na nossa igreja tem muito bem esse entrosamento, né, entre as bases, os ministérios, porque a gente acredita mesmo que os ministérios eles possuem uma expertise que nós como líderes não temos, não somos especialistas num assunto determinado somente, mas conhecemos do todo. Em contrapartida, os ministérios sabem também a importância vital da célula para que haja mesmo esse cuidado, esse discipulado, mas também essa capacitação e empoderamento do corpo. Isso. A atitude 333, orar 3 pessoas, 3 vezes ao dia por 3 semanas. Para quem perguntou aqui. A Samara já ajudou a gente a responder. E esse também é outro, né, Luiz? Porque Maravilhoso. quem vai negar que você ore por ela, né? Imagina uma pessoa ser surpreendida É muito, por muito, você e falar muito. assim: Ei, eu estou orando por você. Você está orando por mim? Estou orando por você. Eu A fiz gente um fez assim, propósito ó. com Deus para orar por 3 semanas, 3 vezes ao dia pela sua vida. Imagina o que é isso, alguém receber essa É, você liga, palavra. você liga para aquele amigo que você não fala há algum tempo, de repente, para um conhecido, um parente, um irmão, e diz para ele assim: olha, você sabe o quanto eu te amo, você sabe o quanto eu considero, e eu decidi que eu vou orar por você durante 3 semanas. Você tem algum motivo que você quer que eu ore? Já vai desse jeito. A pessoa fala assim: ora pelo meu casamento, ora pela minha família, ora pelo não sei o que tal. Aí depois de 3 semanas você fala: ó, você sabe que eu estou orando por você há 3 semanas, né? Agora eu quero te fazer um convite. E é desse jeito, A E mesmo. nossa agora. Oi, Priscila, pode falar. primeira ação 333 aqui na igreja foi logo depois, a gente começou com a primeira edição da Casa de Paz. Então, um casal de amigos nossos que nós oramos pela Atitude 333 virou uma Casa de Paz.
eles aceitaram Jesus. Então foi assim, foi um efeito cascata, né? Lindo, lindo. E eu tenho falado demais que a gente tem que surfar na onda que o cenário mundial nos apresentou. Então, se agora a gente tem a possibilidade de realizar os encontros online, o que impede agora uma pessoa de clicar num link que você envia para ela, não é? A gente tem percebido que a quantidade de visitantes nos nossos encontros de célula, inclusive, tem crescido, porque a pessoa está confortável, está segura na casa dela, ela sabe que se alguma coisa fugir do controle, ela pode apertar o xizinho ali no canto da tela, né? Multa. E pronto, né? Ó, desaparecer, né? Então, e ao mesmo tempo os corações estão vulneráveis, né? Para receber uma palavra de esperança, as pessoas naturalmente estão refletindo sobre a vida, sobre o que realmente é prioridade principal, prioritário para suas vidas. Então, que você como líder não pense assim, não, a gente tirou umas férias agora da célula, mas quando voltar ao normal, Meu não. Deus. Não, Na verdade a quarentena nasceu na nossa igreja tantos ministérios, um deles foi essa modalidade das células online. É claro que a gente deseja demais que a célula online evolua para um encontro presencial, né? Mas quantas pessoas a gente tem visto sendo abençoadas de outros países, de outras regiões do país, estão participando conosco hoje dos encontros de célula online, e amanhã, depois de... Eu tô com um baterista aqui do meu lado, gente, mas tá tudo bem, viu? Tá tudo o bem. nosso tá dormindo ali. Tá dormindo, né? Estende a mão aqui sobre a minha cabeça aqui que eu vou passar pro André essa unção de dormir Eu cedo. compartilho. Mas eu estava dizendo... E agora ninguém tem desculpa para dizer assim, né? Qual o motivo de você não ir para a célula num cenário desse? Nossa, não posso, sair tarde. O máximo é só pegar um trânsito da sala para o quarto, ou do quarto para a cozinha, né? Desviar E uma de um janela fio de ou outro. oportunidades, né, pastor? Porque todo mundo está aberto, todo mundo está receptivo, todo mundo está precisando de uma palavra boa. Então, é uma janela de oportunidades sem igual. Eu acredito que a gente nunca viu uma oportunidade tão grande como essa de semear a palavra. Aleluia, aleluia. Nós cremos nisso mesmo. Vamos ver se tem mais perguntas. O Robert perguntou, então, semeador não precisa ser necessariamente o líder. Não precisa, não precisa. A única coisa que a gente orienta é andar de 2 em 2, né, pastor? Que ele nunca vai sozinho. É um semeador e uma pessoa que vai ser o ajudante ali, que a gente tem até uma orientação para poder estar junto. São um casal, se for casal vão 2 casais, se é homem são 2 homens, né, que vai para a casa daquele homem da paz, né? Boa, boa. Essa é a dica para nos resguardarmos, né? Mas não necessariamente precisa ser só um participante da célula. E até a gente encoraja que quando a gente lança essas campanhas de todos fazerem, que não seja o líder a fazer, porque aí a célula passa a ser mesmo um quartel-general, sabe? Um QG ali, onde toda semana esses semeadores vêm para o encontro de célula e se reabastecem. Alguns trazem um testemunho que foi muito bom o encontro da Casa de Paz, mas outros vêm chateados porque a família desmarcou e não foi possível. Aí um vai encorajando o outro de maneira que possa mesmo inspirar a essa pessoa que numa semana teve uma situação frustrante a continuar, a perseverar. Isso, é verdade. E essa questão também da pessoa não ser o líder é um potencial líder para você no futuro, porque a possibilidade dessa casa de paz virar uma célula ou vir gente para a sua célula que gere a multiplicação é muito grande. Aí você já tem aquela pessoa que está capacitado, que está ali já realmente ali empoderado para ser o futuro líder da sua célula. Perfeito. O pessoal não tá tímido, tá meio tímido. Pastor, Luiz. eu vi que o pessoal perguntou, e até para dar uma reforçada, eu vi que o senhor já respondeu mais ou menos, eles perguntaram a respeito da cesta, né, que a gente coloca ali. Aí explica um pouquinho mais. Isso aí não é uma regra, é uma estratégia que eu e a Priscila nós entendemos e a gente começou a fazer. A gente tem ali a orientação para todos os encontros, a gente pede para as pessoas trazerem os alimentos
que eles servem para abastecer e atender os domésticos da fé, e a gente também leva os alimentos para a ABAP. A nossa igreja ela tem esse trabalho evangelístico, missionário, de cuidar das pessoas que estão em vulnerabilidade. E o que nós fizemos? A gente entendeu que uma das formas para poder fazer com que todos lembrem de trazer os alimentos para os encontros foi a gente colocar uma cesta na nossa sala e no final a gente ora por aqueles alimentos. Então isso acabou gerando essa estratégia. Então é o que a gente faz. A gente coloca no finalzinho, a gente ora, porque é um aviso. Os domésticos da fé, como o irmão está perguntando, são os irmãos, são os de casa, são os da igreja, que a gente ajuda eles quando estão passando algum tipo de situação de vulnerabilidade, de necessidade mais específica. Isso gerou uma cultura, né? Então, a cesta, ela gerou a cultura. Então, as pessoas olham para a cesta e lembram que precisam trazer o alimento. E na rede de células aqui da igreja, cada supervisão tem o alimento que é designado. Então, a gente já sabe qual é o alimento que a nossa supervisão precisa trazer, e aí a gente já informa isso para as nossas células, e dessa forma a igreja consegue montar as cestas num padrão de qualidade, né? E que vai atender essas famílias. Talvez você não saiba, mas aqui funciona assim, a rede de célula, os supervisores e coordenadores, quando tem algum membro da célula, um líder que está passando por alguma dificuldade, a própria rede de célula ajuda aquela pessoa com os alimentos. E isso são os alimentos que são arrecadados na célula. É uma estratégia que funciona muito bem. A gente chama de mercado amor, cesta do amor, né? E é isso realmente que tem acontecido. E a gente entendeu essa estratégia de colocar a cesta no final. É simplesmente isso. Não faz parte do cronograma essa cesta, não foi nada mais, foi uma estratégia que nós entendemos e nós utilizamos. Então, nos avisos, lá naqueles 5 minutos finais de encerramento, a gente sempre fala dos alimentos, porque foi algo que nós conseguimos entender. E toda célula a gente tem alimento para levar para a igreja. A gente geralmente leva nas celebrações dominicais, nas celebrações que tem, a gente tem lá uma caixa que fica os alimentos que depois são levados para um local só e são montadas as cestas que vão atender essas pessoas da rede. E é realmente abençoador como as pessoas se sentem cuidadas, né? E como a gente consegue alcançar as famílias que são membros das nossas células, e também a gente consegue alcançar pessoas que não são, né? Amém. Como um ato evangelístico também. Amém? Mais alguma pergunta? Algo mais? Acho que não, Luiz. O pastor Arthur precisou entrar na célula dele, né, que sim, é agora. Sim. E aí me deixou aqui para fazer o encerramento. Então, muito obrigado, né, pela vida de vocês, obrigado pela disposição. Foi bênção, né, a aula aí, da logística do encontro. E eu só ia pedir, então, que eu vou lançar a palavra aqui, queridos, antes do Luiz orar conosco. A palavra aí é logística, né? Então, a segunda palavra aí do dia, palavra-chave. No final da quarta aula, vocês vão receber um formulário para encher todas as palavras-chave que nós estamos entregando. Então, logística é a palavra-chave aí, segunda palavra-chave do dia de hoje, tá bom? Amém. Luiz, encerra conosco com a oração. E, queridos, aí amanhã estamos aqui, acho que é no mesmo link, né, amanhã? Amanhã no mesmo link para vocês estarem conosco aqui para o terceiro dia. Ela está falando assim, não? Então, tá assim. Mesmo link de hoje. A gente estamos aqui também 8 horas da manhã para a aula 5, né? Que a gente vai falar um pouquinho do perfil das células, falar das células infantis e também vamos falar do discipulado amanhã. Amém. Ô Flávio, tem um irmão que está falando que quer falar comigo depois. Se você quiser depois passar para ele no grupo e meu telefone, pode passar, não tem problema não, estamos à disposição. Se precisar de qualquer dúvida e quiser procurar a gente aqui, estamos à disposição, tá? Vai ser um prazer poder ajudar os irmãos aí. Amém? Luiz, só um minutinho. Roberto, você manda um WhatsApp para o atendimento da Rede Inspire, que aí eu conecto você com o Luiz, tá bom? Ótimo. Mas precisa estar mandando uma mensagem para mim no WhatsApp, por favor. Excelente. Tá, Joia. Obrigado. Estamos à disposição aí, no que precisar. Papai, obrigado, Jesus. Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Como é bom estar na Tua presença, como é bom estar desfrutando de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Senhor, é maravilhoso, ó Deus, podermos nos reunir numa noite, Senhor, de terça-feira, nesse horário,
e, ó Deus, e sermos assim constrangidos pelo teu amor, de ver tantas pessoas interessadas, ó Deus, na expansão do teu reino. Isso nos motiva, isso nos capacita, isso nos impulsiona, Senhor, a querermos continuar e fazer cada vez melhor. Senhor, obrigado, Senhor, por todos que aqui estão, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, e declaramos, ó Deus, que sairão aqui, ó Pai, desse curso, Senhor, os melhores líderes, ó Deus, de toda a rede de células, Senhor, por todo o Brasil, Senhor. Líderes, ó Deus, completamente engajados em fazer a tua vontade, em se comprometer com a expansão do teu reino, Senhor, de praticar, ó Deus, de forma saudável, prática, ó Deus, de modo eficiente, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos tem dado de estratégias, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque mais uma vez o Senhor comprova, ó Deus, que o Senhor une propósitos, ó Deus, num curso como esse, de poder mostrar, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está no controle de tudo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoa a vida, Senhor, do pastor Arthur, do Tiago, do Flávio, de toda a liderança da Rede Inspire. Abençoa a vida dos nossos pais espirituais, Carlito e Leila Paz. Pai, que em nome de Jesus, que tudo aquilo que está sendo semeado hoje, Senhor, seja, ó Deus, florescendo, ó Deus, seja, Pai, motivos, ó Pai, de grandes e grandes colheitas, ó Papai. Pai, em nome de Jesus, muito, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos dizer, ó Deus, nós podemos testificar o quanto o Senhor é bom e quanto nós somos abençoados, ó Deus, por poder participar de tudo isso. Pai, em nome de Jesus, é assim que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Um abraço, Flávio. Um abraço.